Preparação para a crise final. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7:1-3. O objetivo deste estudo é apresentar os eventos que terão lugar dentro do quadro profético nos últimos dias, e não delinear a ordem exata em que eles ocorrerão. Alguns eventos poderão ocorrer simultaneamente. Aproxima-se o grande dia da vinda de Cristo. Deus está dando a última chance ao mundo, enquanto sua graça redentora ainda está sobre a terra. Sofonias 1:14 e 15. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação, de nuvens e de densas trevas. Joel 2:1-2 e 1:15. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor. Já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso. Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Joel 2:11. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Naum 1:5 e 6. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? Apocalipse 6:17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Hoje nós veremos que Deus tem um remanescente que vai estar de pé no glorioso dia da sua vinda, reavivamento e reforma. Tiago 4:7-10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Estamos num tempo solene. Deus pede uma conversão genuína, total reforma de vida, consagração, santificação e reavivamento, a fim de preparar-nos para receber a chuva serôdia para o término da obra. O reavivamento e reforma não ocorrerão de forma universal. Não ocorrerão na igreja como um todo, mas em pontos isolados. Começam com os pequenos grupos. Mensagens escolhidas, Volume 1, Pag Puse 122. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Não é tempo de celebrar. Estamos no tempo de jejuar, orar e de clamar a Deus. Joel 2:15-17. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa a teu povo, ó Senhor. Isaías 22:12-13. Características da verdadeira reforma: espírito de oração e intercessão, espírito de sincera conversão, Joel 2:12-18. Espírito de abnegado e generalizado, trabalho missionário, espírito de louvor, ação de graça e estudo da palavra. Satanás tentará destruir a verdadeira reforma e semeará a discórdia e o falso reavivamento. As três principais questões do grande conflito que teve início no céu. Primeira questão: Lúcifer dizia: o Pai não é justo. Segunda questão: Lúcifer dizia: sua lei não é justa, é impossível de ser guardada. Terceira questão: Lúcifer dizia: Miguel Cristo não é o Filho de Deus. O grande conflito que começou no céu foi transferido para a terra, e o alvo dos ataques de Satanás é a mente do homem. A questão é: Lúcifer levantou argumentos contra Deus e a sua justiça, sua lei e a natureza de Jesus. O homem foi criado para a glória de Deus, para expressar e refletir o seu caráter. E com o pecado isso foi deturpado. Mas através da conversão e da justiça pela fé, Deus está restaurando em nós o seu caráter. Jesus tomou sobre si a nossa natureza e demonstrou como é possível
O homem com a natureza caída de Adão viver uma vida santa pelo poder do Pai. Que amor! Que condescendência incrível! O Rei da Glória escolheu se humilhar e tomar a nossa natureza caída para nos resgatar. Ele colocou os seus pés no lugar de Adão. Com a natureza caída, Jesus enfrentou o grande inimigo das almas que derrubou Adão. O desejado, página 22. Precisamos entender que Jesus veio com a mesma natureza que a nossa e venceu, e que unidos a Cristo é possível viver uma vida de vitória aqui nessa terra, porque tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Ele tomou sobre si a natureza caída do homem. O desejado, página 49. O grande trabalho da redenção só poderia ser efetuado através do Redentor, ele tomando o lugar de Adão caído. RH 2402-1874. A natureza de Cristo vai nos ajudar a compreender o poder de Deus que é concedido a cada ser humano que quer obter a vitória sobre todos os pecados, sobre todas as tendências herdadas e cultivadas. Deus vai ter um povo aqui nessa terra que vai mostrar que é possível guardar a sua lei. Deus vai mostrar que é possível vivermos uma vida em harmonia com a sua vontade, guardando a sua lei. Deus terá um povo remanescente na terra que vai comprovar que Deus é justo e que as ameaças e argumentos de Lúcifer contra ele e seu caráter são mentira. Deus vai ter um povo aqui na terra com uma natureza caída, mas que pela fé no poder de Cristo vai demonstrar que é possível viver uma vida de obediência a Deus. Quando nós submetemos a nossa vontade a Deus e entregamos nossas mentes, nossos desejos, nossas afeições, nossas tendências, nossas inclinações a Ele, é possível, através do seu poder atuando em nossas vidas, viver uma vida em perfeita harmonia com a sua vontade. Ele promete imprimir o seu caráter e a sua lei em nossos corações. Do mesmo modo como Deus tem poder de recriar todas as coisas, assim também Ele pode fazer de nós novas criaturas. Nós podemos e devemos atingir a perfeição nesta vida. Se Cristo conseguiu viver uma vida sem pecado, encontrando-se nas mesmas circunstâncias, que nós também o conseguiremos. Acabaremos por atingir um patamar em que não pecaremos. Testimonies, volume 2, 479. Cristo venceu todas as tentações como homem. Todos nós o poderemos conseguir, tal como ele conseguiu. Mensagens escolhidas, vol. 3, 136. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e do desejo de não se submeter à direção de Deus. MJ 99. Não há desculpas para pecar. DTN 330. Deus requer de seus filhos perfeição. PJ 315. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. 5T 214. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Eventos finais, pagues 163 e 165. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Mi 121. Não vos assentais na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. The Youth's Instructor, 29 de junho de 1893. Satanás declarou que os seres humanos não podem viver sem pecar. RH 903-1905. Satanás declarou que era impossível aos filhos de Adão guardarem a lei de Deus. Homens que estão sob o controle de Satanás repetem esta acusação contra Deus, ao afirmarem que o homem não pode guardar a lei de Deus. Sinais dos tempos,
16 de janeiro de 1896. A sacudidura. O povo de Deus será tremendamente sacudido. É a hora do joio ser separado do trigo. Jesus faz a ceifa. Muitos abandonarão as fileiras da verdade e permanecerá um povo fiel. Amós 9:9. Pois eis que sacudirei a casa de Israel em todas as nações. Vi que estamos no tempo da sacudidura. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem os seus mandamentos por palavras e ação. TS 548. Isaías 10, 21-22. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Causas da grande sacudidura. É o resultado do testemunho direto contido no Conselho da Testemunha Fiel e Verdadeira, a Igreja de Laodiceia. Propagará a verdade direta. Alguns não suportarão, é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. P. 270. É hora da decisão. Há muitas verdades preciosas contidas na Palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. P. Pag 63. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Alguns atenderão a essas advertências, mas a grande maioria as desprezará. Nos lugares celestiais, Meditações Matinais, 1968, pagam-se 343. Os que não foram reavivados, não passaram pela reforma e nem receberam a chuva serôdia, abandonarão as fileiras da verdade e serão joeirados. É uma solene declaração que faço à Igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da Igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, como o pecador comum. Serviço Cristão 40 e 41. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. Causas da grande sacudidura. Recusa da mensagem de Deus à Igreja de Laodiceia. 2. Descuido e indiferença, mornidão espiritual. Conhecimento superficial levará muitos a se deixarem desviar por falsas doutrinas. Perseguição. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Review and Herald, 27 de maio de 1890. Eventos finais, 180, a chuva serôdia. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Review and Herald. Extra, 27 de maio de 1890. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. SC 228. Deus deseja derramar o seu Espírito sobre o seu povo. A chuva temporã habilitou a Igreja Apostólica para a semeadura. O Evangelho foi pregado a cada tribo, língua e nação. Com a chuva serôdia, a obra será terminada. É a chuva da colheita. Estamos ainda sob influência da chuva temporã, e embora já recebamos gotas da serôdia, ela só será derramada em sua plenitude,
quando o povo passar pelo reavivamento e reforma necessários. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva a temporã, e foi glorioso o resultado. Alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor nosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva, e faz descer abundante a chuva temporã e a serôdia. No fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. AA 54-55. Resultados da chuva temporã. De sorte que foram batizados quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina, e na comunhão, e nas orações. Em cada alma havia temor, estavam unidos e tinham tudo em comum. Atos 2, 41-44. Condições para receber a chuva serodia. Sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele. Experimentar primeiro a chuva temporã, confissão, perdão, abandono do pecado e completa consagração a Deus. É o reavivamento e reforma espiritual. Estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito. Eliminar as dissensões. Despojar-se do eu e dos pecados acariciados. Oséias 6:3. O Senhor a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Zacarias 10:1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e Ele lhes dará chuvas copiosas. Tiago 5, 7 e 8. Sede pacientes até a vinda do Senhor, até que receba as chuvas temporã e serôdia. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Resultados da chuva serodia. Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. 3 TS 345. Joel 2, 28, 29 e 32. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: Foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. P. 271. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo, e manifestava-se um espírito de genuína conversão. 3 TS 345. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Primeiros escritos, Pagu 71. Hoje os arautos da cruz vão de cidade em cidade e de terra em terra, preparando o caminho para o segundo advento de Cristo. A norma da lei de Deus está sendo exaltada. AA 54. O alto clamor, a forte proclamação da mensagem terá lugar. E como resposta à voz do anjo de Apocalipse 18, saí dela, povo meu. Milhares se juntarão às fileiras da verdade. É o alto clamor resultante do recebimento da chuva serôdia. Esta é a última mensagem de advertência ao mundo. Joel 3,14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a terra será dada a advertência. GC 611 e 612. As almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo de sua santa palavra, unicamente a essas será a luz comunicada. É por meio dessas almas que Deus revelará aquela luz
e poder que iluminarão toda a terra com sua glória. Testemunhos, Seletos, volume 2, Pag. Tenet 7. O remanescente salvo será formado por aqueles que pregaram o alto clamor, pois estavam reavivados, reformados, receberam a chuva serôdia e permaneceram firmes na sacudidura, e por muitos daqueles que ouviram o alto clamor e saíram de Babilônia. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. 3 TS 345. O decreto dominical. Fuga das grandes cidades. Inicia-se a perseguição antes do fechamento da porta da graça. Será imposta a lei dominical e quem não cumprir será perseguido. É o momento de sair das grandes para as pequenas cidades. Sofonias 2, 1 a 3. Concentra-te sim, examina-te, ó nação que não tem desejo, antes que saia o decreto, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Os membros da igreja serão individualmente provados. 2 TS 164. Os dignitários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo, por legislação opressiva. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. GC 592. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Segundo TS 152. Quando sair a lei dominical, o joio será separado do trigo. A lei dominical terá 4 fases. Econômica. Fechamento do comércio. Religiosa. Todos devem frequentar a igreja no domingo 3. Domingo contra o sábado. Imposição do domingo. Proíbe a guarda do sábado 4. Decreto de morte. Morte a quem não guardar o domingo. As 3 primeiras fases ocorrem antes do fechamento da porta da graça. O selamento. Durante um curto período de tempo, antes do início do tempo de angústia, ocorrerá o selamento do povo de Deus, que preparará o justo para passar pelo período das 7 últimas pragas e encontrar-se com o Senhor. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. P. 58. Ezequiel 9, 3 a 6. Apocalipse 7, 1 a 4. Ezequiel 20, 12 e 20. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. P. 58. Os que estiverem selados e preparados conseguirão passar pelo tempo de angústia e enfrentar a presença do Senhor. Apocalipse 7, do 1 a 3. Vi 4 anjos retendo os 4 ventos da terra. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Somente os que passarem pelo reavivamento, pela reforma e receberem a chuva serôdia, estarão preparados para receberem o selo de Deus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testade um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Testemunhos Seletos, volume 2, Pagime 71, EF 190. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. SDA Bible Commentary, volume 7, Pag. 970. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Primeiros escritos, Pagum 71. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. 2 TS 71. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. 2 TS 69.
Quando o caráter de Cristo for perfeitamente refletido em seu povo, então virá para reclamá-lo como seu. Parábolas de Jesus 69. Perfeição é viver em harmonia com a luz que você tem. Devemos ser perfeitos em cada nível de desenvolvimento de nossa vida cristã. Não importa a quantidade de luz que você tem, mas sim o que você faz com a luz que você recebeu. Tempo de angústia prévio. São as últimas horas do tempo da graça. Confusão política, econômica e social, desagregação da família. Inicia-se a perseguição do povo de Deus, mas Ele nos guardará. O fechamento da porta da graça é o término do julgamento no santuário celestial. Hoje o nosso advogado ainda está pleiteando por cada pecador arrependido. Quando Jesus terminar sua obra de intercessão no santuário celestial, todo o caso estará decidido para a vida ou para a morte. Apocalipse 22, 11 e 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa. O fechamento da porta da graça e as 7 últimas pragas. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário, mas encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. P. 280. Hoje, a mão refreadora do Espírito Santo ainda impede que a raça humana se autodestrua inteiramente. Enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e pelo povo. Não fosse ela, e as condições do mundo, seria muito pior do que agora é. GC 610. A mensagem de advertência suscitará perseguições. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. GC 610. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia mediador entre o homem culpado e Deus. PE 280. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. GC 614. Aos anjos cessam de conter os 4 ventos, e as 7 últimas pragas começam a cair sobre os ímpios em toda a terra. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos. Foi uma cena de terrível aflição, e diziam uns aos outros: Foste, tu que me impediste de receber a verdade, que me haveria salvado desta hora terrível. E aqueles que tentaram nos advertir, você disse que eles eram fanáticos e homens malignos que iriam nos destruir. P. 282. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, é esta a promessa: o seu pão lhe será dado, as suas águas lhes serão certas. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Isaías 16, 41, 17. GC 629. Tempo de angústia de Jacó. O povo pede livramento dia e noite. A angústia de Jacó só inicia com o decreto de morte. Jeremias 36 e 7. Por que empalideceram todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Todavia, ele há de ser livre dela. A maior angústia será a espiritual. Viver sem mediador diante de um Deus justo vai ser uma experiência semelhante à de Jó. Jó é um tipo do remanescente que estará na terra nos últimos dias, porque ele manteve sua fidelidade a Deus sem a força de Deus ao seu lado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91. Ressurreição especial. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A ressurreição especial será composta por 2 grupos: salvos e perdidos.
os que morreram na fé da terceira mensagem angélica de 1844 até a segunda vinda de Cristo, e os que traspassaram a Cristo, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e soldados romanos. A volta de Cristo. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra do tamanho da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. Se aproxima da terra mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor e diz: Vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino. Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará. Isaías 25, 9. A ressurreição geral. João 5, 28, 29. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ités 4, de 16 a 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Antes que a porta da misericórdia de Deus se feche, tome sua decisão ao lado de Cristo. Hebreus 3:10. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Cristo venceu todas as tentações como homem. Todos nós o poderemos conseguir, tal como ele conseguiu. Mivol 3, página 136. Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas. Ele iniciou a sua vida, passou por tudo o que ela oferece e terminou o seu registro como uma vontade humana santificada. Ele foi tentado nos mesmos pontos que nós, e contudo, porque rendeu a sua vontade a Deus e a manteve santificada, ele nunca se inclinou perante o mal, nem manifestou qualquer rebelião contra Deus. Sinais dos tempos. 29, 10 e 894. O que deve ficar em nossas mentes é que o poder do Pai atuou na vida de Jesus quando ele esteve aqui nessa terra, e assim todos os que querem podem, através desse poder, alcançar a vitória sobre o pecado e vencer como Cristo venceu. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Malaquias 3, 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Sofonias 2, 1 a 3. Concentra-te, sim, examina-te, ó nação que não tem desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Romanos 13, 11. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.